Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui, eu e a Marília, reunidas para discutir um caso da Tele. Esse é um caso que eu peguei recentemente e, na verdade, eu trouxe mais pelo assunto do que pelo caso em si. Mas deixa eu colocar a gente para cá. Então, eu... Ai, deu. Então, eu trouxe esse caso aqui. Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Quase esqueci do nosso recadinho. Então, voltando para o caso, eu trouxe um caso de um Boston Terrier de 2 anos, macho castrado, e ele estava com tosse há 3 dias, crises de choro, e ele não tinha dor à palpação, então levaram ele para um check-up e para tentar descobrir o motivo dessa tosse. Eu coloquei a projeção lateral dele, a técnica está um pouquinho subexposta, então não tá tão fácil da gente avaliar esse paciente. A VD também tá, eu acabei nem trazendo ela para nossa discussão, porque eu quis trazer mais o assunto mesmo, porque foi o primeiro laudo que eu coloquei uma frase na impressão de um curso que a Mari também está fazendo comigo. A gente está fazendo o curso do CRV, e a gente teve o módulo de coluna, e eles comentaram bastante sobre hemivértebra e falaram de alguns pontos que eu nunca tinha parado para pensar e não costumava colocar nos laudos. Então, esse foi o primeiro laudo que eu utilizei alguns desses conhecimentos, né, que a gente aprendeu, e daí eu quis trazer para vocês, apesar da imagem não estar ótima para avaliação de coluna, né? Mas a clínica que mandou esse exame para a gente, eles mandaram um recadinho junto do exame, falando que eles perceberam uma alteração na coluna, então eles pediram para a gente se daria para avaliar, caso a gente percebesse alguma alteração ali, eles poderiam até fazer um exame com foco na coluna, né? Então, aqui a gente vê que tem realmente algumas hemivértebras, e aqui tem um desvio maior do eixo anatômico da coluna nessa região, que eu acredito que tenha sido o que mais chamou a atenção deles, e por isso eles mandaram esse recadinho para a gente. Então, eu achei legal, porque esse é um caso bem bom, assim, para ilustrar sobre esse tema que eu trouxe um pouquinho para a gente revisar. Fora isso, eu achei a opacificação pulmonar ok, eu não vi muita alteração, na VD também. A técnica é um pouquinho subexposta, a gente costuma se superestimar um pouco, né? Parece mais opacificado do que realmente pode estar, acabei considerando normal. O coração eu achei um pouquinho grande na VD, eu devia ter colocado a VD, mas na VD eu achei ele um pouquinho globoso, mas pensei que pode ser conformação racial, então até coloquei isso no laudo, mas não descartei cardiopatia, também ele tem tosse, não vi nada pulmonar. E tem alguns pontinhos mineralizados aqui que eu acho que podem estar no estômago, na VD parecia que estavam em estômago. Então eu trouxe aqui o laudo. Radiografias e incidências ortogonais de tórax foram analisadas. Comentei sobre essa subexposição da técnica, eu acho importante, por, por conta da avaliação principalmente ser pulmonar, né? Às vezes acaba atrapalhando um pouquinho. Então, considerei a opacificação pulmonar habitual, o trajeto e o diâmetro traqueal preservados. Eu tinha até pensado se não estava um pouquinho reduzido, difuso, assim, mas eu achei que para braquicefálico considerei normal, e porque me parece que aqui ela não é tanto, então eu acho que foi mais do momento ali que foi realizada a projeção. Espaço pleural e mediastino sem particularidades, e coloquei que aparenta ter um aumentinho do coração. De resto, também considerei normal os vasos pulmonares, veia cava caudal e a aorta, diafragma e arcos costais radiograficamente íntegros, e daí descrevi aquelas vértebras com alteração no corpo vertebral, então T5, T6, T7, T9, T11 e T12. Ali na imagem DICOM eu consegui ir mexendo, né, na imagem para ajudar na avaliação da parte óssea, então ficou mais fácil de eu identificar os locais. Eu acho que aqui no vídeo vocês não vão conseguir ver certinho, mas no DICOM a gente consegue fazer isso, né? Então, descrevi que essas vértebras tinham formato de cunha ou borboleta,
e que tinha um desvio cifótico do eixo da coluna ali na junção tóraco-lombar ali, né? Na região de T10 a T12, principalmente. E descrevi aqueles diminutos corpos estranhos e coloquei que possivelmente é um achado incidental, né? Pelo tamanho ali, possivelmente isso vai passar sem problema nenhum. E daí, na impressão diagnóstica, eu coloquei que tem múltiplas hemivértebras ao longo da coluna torácica e tóraco-lombar. E daí foi que eu coloquei essa frase pela primeira vez, como a clínica tinha entrado em contato com a gente falando da coluna, né? Então era uma preocupação deles. Se não, geralmente eu coloco só ali nos comentários, não chamo atenção para essas hemivértebras, na maioria dos casos, na impressão. Mas como era uma preocupação deles, eu coloquei aqui, mas que esse achado pode não ter nenhum significado clínico, assim, e eles devem ser correlacionados com o exame neurológico do paciente, mas que uma discopatia não pode ser descartada, pensando ali principalmente naquela região que tem desvio do eixo anatômico da coluna. E que a cardiomegalia pode estar relacionada com formação racial, mas que as cardiopatias não podem ser descartadas e sugerir um ecocardiograma de acordo com a correlação com o exame clínico desse paciente. Então, daí que eu trouxe sobre as hemivértebras para a gente discutir. Mari, você tem alguma consideração do exame? Achei ótimo, Gi. Foi a primeira vez que eu coloquei isso depois que a gente aprendeu no curso lá, porque eu acho como que... a gente vê, às vezes a gente cita, mas talvez cause alguma preocupação e precisa correlacionar, né? É bem isso, porque às vezes a gente descreve no laudo e daí foi aí que eu percebi quando eles falaram lá no CRV, eles têm uma rotina enorme de toma e ressonância e que eles recebem bastante paciente para toma ou ressonância vindos de um raio-x com conclusão de hemivértebras e que nem sempre as hemivértebras têm correlação com os achados neurológicos daqueles pacientes. Então, às vezes a gente só descreve no laudo e para a gente não tem muita importância, mas para quem lê assusta, né? E então depois que eles falaram isso, eu achei legal a gente começar a descrever dessa forma. Então eu fiz aqui um compilado de informações sobre essas hemivértebras, trazendo um estudo, ele é relativamente recente, é de final de 2020, 2021 ali. Então, foi um estudo realizado na Alemanha, que eles analisaram em bulldog francês, inglês e pugs, essas malformações congênitas dos corpos vertebrais. Então, elas são bastante comuns em braquicefálicos e são classificadas em defeitos de segmentação. Então, um exemplo desses defeitos são as vértebras em bloco, e defeitos de formação, que são esses que a gente vai focar mais, que é a aplasia ou hipoplasia das vértebras, então hemivértebra, vértebras em formato de cunha ou borboleta, as vértebras transicionais e os defeitos do tubo neural. Opa. Então, na radiografia, as hemivértebras elas são consideradas um achado incidental na maioria das vezes. Então, são pacientes que vêm por outras queixas, como, por exemplo, esse tinha tosse, nada a ver, né? E foram encontradas hemivértebras. E elas podem causar desvio do eixo da coluna, principalmente cifose, lordose e a escoliose. A cifose é a que a gente mais vê, né? E também pode causar um degrau ósseo entre as vértebras. Parece que nesse paciente, deixa eu tentar voltar, tem um degrauzinho ósseo, mas aqui tá difícil por causa da rotação. Mas até parece que tem aqui entre as vértebras, né? Só que eu não consigo ter certeza por conta da rotação, então eu prefiro nem descrever nesses casos. Às vezes elas vêm acompanhadas de sinais neurológicos, mas é pouco comum. E isso vai depender do número e do tipo da malformação. Geralmente, quando tem sinal neurológico relacionado a ela, né, é porque tem um desvio muito grande do eixo da coluna ali, com um aumento do ângulo de Cobb, que eu vou trazer mais para frente como é que é mensurado, ou um degrau ósseo muito relevante.
mas na maioria das vezes não causa sinal neurológico nenhum. E uma coisa que eles também avaliaram foi a relação das malformações congênitas na coluna com a displasia coxofemoral e a luxação de patela, que é bastante descrita em humanos, mas em cães não é relatada e não se vê tanto, né? Então, eles fizeram também essa análise nesse estudo para ver se nos cães também tem essa correlação entre essas patologias. Então, como é que eles fizeram um estudo? Foi lá na Alemanha, foram 265 cães dessas 3 raças, o Bulldog francês, inglês e os Pugs. De 2014 a 2016, eles foram avaliando esses pacientes que não tinham queixa neurológica. Então, que os tutores consideravam cães normais, né, e nunca tinham tido nenhuma queixa neurológica. Então, eles avaliaram alguns pontos: o tipo e a distribuição das malformações do corpo vertebral, se tem malformação da cauda em associação, que é bem comum a gente pegar nesses braquicefálicos, né, aquelas caudas em formato de saca-rolha. Então, eles avaliaram se tinha essa malformação de cauda, se tinha presença de displasia coxofemoral ou luxação de patela também em associação. Então, como é que eles fizeram? Todos esses cães passaram por avaliação neurológica e ortopédica com os especialistas do hospital veterinário e foram feitos também os estudos radiográficos dos pacientes em 3 segmentos. Então, o primeiro pegando do occipital até T1, T2, o segundo de C6, C7 a L1, L2 e o terceiro ali de T12 e T13 até o final da cauda, que nesses bulldogs não é muito grande, então é de T12 e T13 até o final da cauda. E daí eles avaliaram o número, a localização e o tipo da malformação, mensuraram esse ângulo de Cobb e utilizaram um corte de 30 graus como um desvio relevante da coluna. Então, acima de 30 graus eles consideravam relevante. Mensuravam o degrau ósseo entre as vértebras e utilizaram 1,75 milímetros como um degrau relevante. Número de vértebras na cauda mal formada e a severidade, daí eles classificaram a severidade da malformação da cauda, e a avaliação clínica e radiográfica para displasia coxofemoral e luxação de patela. Então, o ângulo de Cobb, eles faziam da seguinte maneira: eles traçavam uma linha, uma reta, da primeira vértebra ali do segmento que tinha desvio e da última, e iam traçando essa reta. Isso é bem feito em humanos bastante, pelo que eu li, e existem 2 formas de mensurar. Mas, como eles faziam aqui, eles traçavam essas retas e viam onde se cruzavam. Onde elas cruzavam, tu mede esse ângulo, dando mais que 35, eles classificavam como um desvio relevante. E o outro sumiu do degrau. Não sei onde foi parar esse slide, mas eles também mediam o degrau aqui entre as vértebras, então essa porção aqui, né? Eles traziam uma que tinha dos 2 lados, então eles medem esse degrauzinho ósseo entre as vértebras para classificar como relevante ou não. E daí eles faziam essa classificação da cauda mal formada ou não, pelo número de vértebras mal formadas. Então, eles classificavam como uma cauda normal ali, sem nenhuma malformação, quando não tinha nenhuma vértebra mal formada, uma malformação mínima, quando mais de 4 eram não mal formadas, então a maioria era normal. De 2 a 3 normais, uma moderada, e quando tinha só 1 ou 2 vértebras, nenhuma, ou uma vértebra não mal formada, então vértebra na cauda normal, era classificado como severo. Então, assim, eles faziam a classificação da malformação da cauda, da severidade, né? É tão comum ser mal formada que a classificação leva em consideração ser normal. Exatamente. Eu demorei um tempão para entender a tabela, sabe quando dá um nó na cabeça? Porque ela é o contrário, né? Mas bem isso.
E geralmente é uma bagunça que tu nem consegue ver alguma vértebra normal ali, né? Então, era assim que eles classificavam as malformações da cauda. E daí os resultados que eles obtiveram eu achei bem interessante, para a gente ver como realmente não existe muita correlação com achados neurológicos. Então, foram analisados no fim do estudo 268 cães, porque 3 foram excluídos por dificuldade no posicionamento radiográfico. Eram 199 bulldog francês, 54 inglês e 12 pugs. Então, o número de pugs era bem mais baixo. E daí, na avaliação neurológica que eles mesmos fizeram, lembrando que eram pacientes considerados normais neurologicamente, né? A maioria dos cães foram, inclusive, voluntários de canis, não eram cães que iam para o hospital por algum motivo, e os que não eram voluntários, eles iam por motivos clínicos aleatórios, assim, ouvido, então coisas bem nada a ver. Então, a avaliação neurológica que eles fizeram detectou que 55% desses cães tinham déficit neurológico, com alteração de T3 a L3, principalmente. Então, mais da metade ali desses cães tinham algum sinal neurológico, mas ele era indetectável no dia a dia, assim, né? Sem uma clínica evidente. Então, foram diagnosticadas no total 707 malformações em 63,8% dos cães. Foram detectadas uma ou mais malformações em 78,9% dos bulldog francês, 83,4% dos bulldogs inglês e 3,7% dos pugs. Eram bem menos pugs, né? O N era bem menor, mas aparentemente eles têm menos hemivértebras e na rotina eu também percebo isso, a gente pega menos nos pugs do que nos bulldogs, né? Eles não encontraram nenhuma relação com o sexo, então machos e fêmeas foi igual estatisticamente. E a localização mais comum entre T4 e T9. E daí aqui veio a parte do estudo que me deixou confusa. Eu achei que faltaram exemplos, não tem imagens dessas diferenças de uma para outra. Para mim era tudo meio que a mesma coisa e aqui eles fazem uma classificação gigantesca. Mas então o tipo mais comum foi de uma formação que eles encontraram foi a vértebra em cunha ventral, que eu acredito que deva ser essa que a gente mais pega, né? Que o corpo vertebral é hipoplásico, assim, embaixo. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é essa mais comum, né, Má? Essa que eu pensei também. Em 48% dos pacientes, então, eles tinham essa. E daí a porcentagem começa a baixar bastante, assim. Então, 14% é cunha dorsal, então a parte dorsal da vértebra em formato de cunha. O corpo encurtado, 14%. Formato de borboleta, 11%. A hemivértebra dorsal, 7,9%. Daí aqui que ficou meio obscuro na minha cabeça qual seria a exata diferença entre a hemivértebra dorsal e a cunha dorsal. Eu tentei pesquisar, mas não encontrei muita coisa. As vértebras em bloco, 2,3%. E daí a cunha ventrolateral, 1,3%. A hemivértebra dorsolateral, 0,7%, que eles citam como os tipos de malformação que são relacionadas aos sinais neurológicos. E as outras, eles não encontraram muita relação entre elas e os sinais neurológicos. Eles trazem esses dois tipos como os tipos mais relacionados aos sinais, e eles são bem pouco frequentes, né? Então, um é 0,7% e o outro 1,3%. São bem mais raras essas malformações. E daí, em relação à luxação de patela e à displasia coxofemoral, eles encontraram a luxação de patela em 23% dos bulldogs franceses que eles avaliaram, 10% dos inglês e 16% dos pugs, e a displasia coxofemoral, 8% nos bulldog francês, 70% no inglês, que eu achei um número bem alto, e 42% dos pugs. Então, dos pugs eu também achei alto. Foram aqueles 12 pugs, então
quase 6 deles tinha, né? Então, eu achei os pugs bem zoadinhos, assim, Mas fiquei impressionada com o bulldog inglês. Mas o inglês a gente já esperava, né, tadinhos. É. Mas até que a gente pega bastante displasia em pug, né, se for pensar. Então, eles, no começo do estudo, eles falam, porque não é tão comum essa relação de luxação de patela e displasia nos braquicefálicos, mas eu tenho achado que a gente tem pegado tanta, né? Umas feias. Aí eu não sei se elas já são feias por natureza, como é que é, o que acontece. Eu acho que o normal já parece um pouco incongruente, né? Mas vem umas com tanta artrose, né, associada. Já tem essa impressão. Eu tenho achado isso também, daí quando eu li eu até fiquei, tá, mas na nossa rotina parece que vem tanta, né? Mas no fim até deu bastante, né? Só o final vem 6 mesmo. Eu achei bastante. Então, como conclusão do estudo, eles trazem que a presença dessas malformações vertebrais, das malformações da cauda, alteração do ângulo de Cobb e a presença do degrau entre vértebras pode ser utilizado como critérios para a seleção racial. Então, foi o que eles concluíram no fim do estudo, que a gente pode usar esses parâmetros para uma futura seleção racial, né, nesses braquicefálicos. Mas eu achei interessante para a gente ver como realmente não tem muito significado clínico, assim, muita correlação entre as hemivértebras e os sinais neurológicos, né? Às vezes a gente vê umas colunas muito feias e pode ser que o paciente não tenha nada relacionado a isso, né? Ou pode ter sinal neurológico relacionado a outro segmento, a outra coisa. Então, eu achei interessante, depois dessa aula do professor Mauro, que ele comenta disso também, eu comecei a dar um pouco mais de atenção para isso nos laudos, puxando para esse lado, para a gente evitar que tenham condutas às vezes erradas por causa de uma interpretação do nosso laudo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, assim, porque às vezes a gente escreve, não dá tanta importância, mas quem lê e quem vê a imagem, né, a gente tem que concordar que são imagens que assustam um pouco. Às vezes até o próprio tutor olha a imagem e questiona o clínico, né? Então, eu acho que a gente deve começar a puxar isso para os laudos e os clínicos e os neurologistas correlacionarem bem com o exame neurológico, né? Porque às vezes eles vão ver a imagem, mas fazendo o exame neurológico eles veem que realmente não tem nada a ver. E daí foi por isso que eu quis trazer um pouquinho desse conteúdo para a gente relembrar. Vou ainda tentar dar uma pesquisada nesses tipos, que elas não entram na minha cabeça, todos aqueles tipos que eles colocam ali. Eu acho que muita coisa eles pegam de humano. Tem um artigo de classificação, mas acho que ele é de mais tempo, assim, eu não vou lembrar bem também, mas eu vou dar uma procurada e te passo, gente, Fechou, Mar. Mas eu já vi esse artigo de classificação, mas não lembro bem. Porque na minha cabeça era tudo meio que a mesma coisa, mas eles dividem tem bem. Bastante, né? Uhum. Mas é isso. Mas você tem mais alguma? Achei ótimo, gente. Bem legal mesmo. É um ponto para a gente prestar atenção, que às vezes a gente está confundindo ou assustando alguém. Então, é um ponto que a gente pode considerar nos laudos mesmo, né? Como é a gente pegar. Às vezes até a gente pega uma. Eu lembro que a Paloma uma vez pegou uma que não dava nem para contar as vértebras, assim. Então, esse provavelmente é um paciente que vai desenvolver alguma coisa, né? Porque esse da Paloma eu acho que era mais de 10 vértebras, assim, muito amontoadas. É aquele que mal tem tórax, né? Aquela assim. Eu acho que esse caso dela, eu lembro que ela mandou no Slack, eu acho que foi a pior coluna que eu já vi, assim. Então, esses pacientes, eu acho que eles acabam desenvolvendo. Esse tapalão, eu acho que ele já tinha sinal neurológico e era bem filhote, assim. Então, nesses casos faz sentido, né? Mas na maioria é incidental mesmo. Mas acho que é isso, Má.
Obrigada. Ótimo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum conhecimento também extra sobre o assunto, alguma coisa sobre essas classificações, podem comentar aqui embaixo, a gente vai adorar saber um pouquinho mais. E é isso, gente. Boa noite.